Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver a correção das atividades da semana 3 do PET 2 do primeiro ano, ok? Então turma, estou aqui novamente na página do meu blog, onde vocês irão aí encontrar essas correções. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para a gente poder ver melhor aqui. Aí. Então vamos lá. Só eu não coloquei aqui as perguntas, então eu irei ler as perguntas no meu celular e iremos responder juntos aqui, ok? Então vamos lá, primeiro vamos ler aqui o nosso poeminha, né? Minha condição. Eu não escrevo para incendiar casas, mas para acender faíscas aos olhos de quem me lê. Eu não escrevo para matar a fome de multidões, mas espero que minhas palavras preencham um vazio, que te ajude a se manter de pé. Não escrevo para governar um povo. Eu ouço o que ele diz e utilizo a minha voz para propagar a sua mensagem. Não escrevo para obter a sua aprovação, mas para registrar a minha trajetória e de tantas mulheres negras que já foram silenciadas. Eu escrevo para acessar lugares em mim que são invisíveis aos olhos, para expurgar pensamentos que não me deixam dormir. Escrevo, pois cada palavra é um atestado da minha condição poeta. E sendo poeta, ainda miúda que sou, escrevo porque a palavra é o que me resta. Num mundo conduzido por falsos profetas, nessa briga de egos e dialética, me apego num sopro de esperança, que me permite o papel e a caneta. Escrevo para sobreviver, e sobrevivendo eu luto. Eu escrevo se adoeço, e escrevendo me curo. E você? Para que escreve? E para onde você escorre quando esse mar palavra transborda? Mel Duarte, né? Minha condição. Poema maravilhoso, né, pessoal? Agora vamos aí às atividades propostas sobre essa obra. Então, pessoal, vamos aí às nossas respostas, né? Então, a primeira pergunta é: o poema é um gênero textual que se constrói não apenas com ideias e sentimento, mas também por meio do emprego do verso e de seus recursos musicais, a sonoridade e o ritmo das palavras, de palavras com sentido conotativo. Então, o sentido conotativo é aquele sentido figurado, né, gente? O poema tem essa capacidade de pegar a palavra e fazer com que ela extrapole seus significados, né? Com que a subjetividade, não só de quem escreveu, mas também de nós que estamos lendo, né, dê a essas palavras um novo significado. Então, conotativo é esse significado que extrapola o real, né? É esse significado figurado, carregado aí de sentimentos, né? De subjetividade, de figuras de linguagem. Por falar em figuras de linguagem, vejam aí o meu conteúdo sobre figuras de linguagem que irá ajudar vocês com as atividades dessa semana, ok? E a linguagem denotativa é aquela linguagem real, né? Aquela do dicionário, né? Denotativo, D do dicionário, linguagem, né? Efetiva. Então é isso. Vamos aí à primeira perguntinha, né? No poema lido, qual é a temática abordada? Que tipo de relação há entre o eu lírico e o assunto tratado? Então o poema ele é metalinguístico, funções da linguagem. Também tem um vídeo meu no meu canal sobre funções da linguagem. Ou seja, ele aborda o fazer poético, né? A forma, do porquê ela escreve, o que dá a ela inspiração, né? E a relação do eu lírico com a obra se faz, pois os versos escrevem os motivos que a levam a escrever. Beleza? Então vamos aí à letra B. Nos versos, eu não escrevo para incendiar casas, mas para acender faíscas aos olhos de quem me lê. Observem que o eu lírico emprega uma linguagem figurada ou conotativa, como eu já expliquei. Qual o significado que acender faíscas adquire nesse contexto? Que figura de linguagem está presente nesse verso? Então, gente, é interessante. Vamos imaginar que nós estivéssemos aqui sentados à beira de uma fogueira, né? E vocês já, quando você está sentado à frente de uma fogueira, na beira de uma fogueira, você percebe que às vezes dão uns estalinhos e aí sobem faíscas, né? Acendem faíscas. E o que é que essas faíscas trazem, né? Elas trazem luz aos nossos olhos. Então, o que ela quis dizer com isso, né? Esse poema, né, na linguagem conotativa, figurada, né,
essa expressão acender faíscas é uma metáfora para dizer que os versos têm o objetivo de trazer ao seu leitor uma temática, né, que fará com que ele reflita, ou seja, seus olhos irão ler versos que o levarão a novas reflexões, sobretudo relacionada à questão da mulher e a questões sociais, que é o que é abordado também, né? Muito legal essa metáfora, né, gente? Tem um filme sobre metáfora, que é O Carteiro e o Poeta, que eu faço a sugestão aí para quem puder assistir. Inclusive acredito que ele esteja completinho no YouTube. Então vamos lá. Podemos dizer que nos versos de Mel Duarte também está presente a linguagem denotativa? Levante hipóteses sobre essas ocorrências. Para justificar sua resposta, transcreva versos em que isso acontece. Então a linguagem denotativa está ligada ao literal, né? Então, partindo desse pressuposto, né, desse conceito, então vamos dar um exemplo quando ela fala da trajetória da mulher, né? Ela fala da trajetória da mulher negra e ela não está ali abordando, né, nenhuma luta fictícia, mas situações reais, situações do dia a dia, situações que inclusive ela viveu, né? Então eu acredito que esses versos, né, não escrevo para obter a sua aprovação, mas para registrar a minha trajetória e de tantas mulheres negras que já foram silenciadas. Então, gente, e aqui é não escrevo, tá? Tá escrito assim, escrevo para obter a sua aprovação, mas é não escrevo. Perdão aí faltou uma palavrinha na hora de citar o verso. Inclusive vou colocá-la. Então vamos lá. Número 2. Toda vez que a linguagem é usada para falar dela mesma, ou seja, poesia que fala de poesia, da sua função e do poeta, um filme que trate da arte cinematográfica, uma telenovela cujo assunto seja a vida de um artista, um pintor que desenha a cena em que ele está inserido, dizemos que está presente a função metalinguística, ou seja, é a linguagem falando dela mesma. Após a leitura do poema Minha Condição, podemos afirmar que essa função se encontra presente nos versos. Transcreva passagens que comprovem isso. Então, toda vez que ela fala do porquê ela escreve, é a função metalinguística, porque ela está usando o poema para falar do porquê ela escreve o poema, né? Então ela está usando o poema para falar dele mesmo, a poesia para falar de poesia, né? Então essa é a função metalinguística, ok? Então vamos lá para número 3. Não escrevo para governar um povo. Eu ouço o que ele diz e utilizo minha voz para propagar essa mensagem. Qual é o sentido desses versos no contexto do poema? Afinal, qual é o papel da poesia na vida do eu lírico e das pessoas? Ela quis dizer que seus versos não possuem outro motivo senão ecoar a voz de um povo, que por muito tempo foi silenciado. Segundo a autora, a poesia possui esse objetivo, dar voz às mulheres negras, sobretudo pelo fato dela, né, a autora, possuir alcance social. Então é interessante. Ela usa sua condição de poeta para dar voz àquelas pessoas que não têm. E ela não quer com isso também se mostrar superior àquelas pessoas. Ela é a porta-voz, né? Ela é o instrumento que ecoa vozes que são tão importantes quanto ela, né? Então a número 4, a resposta é pessoal, né? O eu lírico no final do poema volta-se para nós questionando. E você? Para que escreve? Use o espaço a seguir para responder a essa questão. Então você vai também aí, né, expor seus motivos para escrever. E a resposta da número 5, ao ler o poema, podemos afirmar que o eu lírico escreve com o propósito de revolucionar seu próprio cotidiano e de outras pessoas, por acreditar nas palavras enquanto ferramenta de transformação social. Então, pessoal, essa foi a correção, né? Quero pedi-los aí que sigam o canal, que curtam esse vídeo e que deixem também aí perguntas, elogios, críticas, comentários, né? Esse é um canal novo destinado a meus alunos e eu quero saber, né, o que meus alunos têm achado das aulas e correções, ok? Então, um forte abraço aí, até mais, fui!